Bom dia a todos que estão para mais um evento aqui do Centro de Estudos da PGM de Porto Alegre. Hoje eu tenho a honra aqui de apresentar a autora de uma obra fundamental para quem quer entender os contratos administrativos de terceirização de um modo bem amplo. Nós temos aqui a Madeline Rocha Furtado, falando diretamente de Brasília. Ela é palestrante, ela já trabalhou muito tempo na administração pública, ela é especialista em licitações e gestão de contratos, e a obra essa que eu falei, editada pela Fórum, é Gestão de Contratos de Terceirização na Administração Pública, que já está na sua 8ª edição. É uma obra muito completa, bem abrangente, e não é à toa que a temática, o título proposto para o evento de hoje trata de uma visão sistêmica, porque essa obra ela apresenta a temática desde a concepção da licitação, na verdade, desde a parte orçamentária até a terceirização e sua repercussão na administração pública, com todas as dores e as delícias da gestão contratual. Colegas, eu peço a vocês que silenciem os microfones, tá? Porque fica um ruído no fundo. Por favor, a Tatiane, pode, por favor, mutar seu microfone, dar conforto melhor a todos. E eu ainda comento com vocês, né, a partir desse momento, além dos microfones serem mutados, que vocês podem encaminhar as perguntas pelo chat, que eu passarei para a palestrante no momento em que for oportuno. Façam perguntas à vontade. Os certificados, eles devem ser encaminhados a vocês em torno de, no máximo, 10 dias úteis. E tenham, então, uma boa palestra. Acompanhem esse evento, porque ele foi planejado com muito carinho. Bom dia, Madeline. Seja muito bem-vinda ao CEDIM. E eu queria só fazer uma observação aqui sobre o teu livro. Eu gostei muito porque logo no início do livro tu colocas várias observações sobre ensinar. E eu gostei muito de uma frase que tu disseste: somos o que sabemos, o que conhecemos e o que entendemos. Se não dividimos, não crescemos. Eu acho que é esse o espírito desse encontro aqui, né? É verdade. Um bom dia a todos. É um prazer enorme, uma honra o convite aqui, receber esse convite aqui da nossa querida professora, muito procuradora, né, do Centro de Estudos. Conhecendo, viu, gente? Estou conhecendo vocês, por incrível que pareça. A gente vive num mundo muito grande aqui no Brasil, de muita coisa, muita escola, muita gente boa, muita gente nessa área do direito administrativo. E todo dia eu conheço gente que eu achei que eu já conhecia todo mundo, e todo dia eu conheço mais, e aqui está sendo uma oportunidade excelente. Já tive a oportunidade de visitar, né, a cidade de vocês para dar cursos, né, muitas palestras durante a minha vida inteira. E agora, né, com essa oportunidade aqui online, é muito bom porque a gente tem essa amplitude, a gente consegue chegar em vários lugares ao mesmo tempo. E esse canal que eu descobri agora, maravilhoso, a gente com certeza vai trabalhar muitas outras questões aqui importantes de estudos, porque eu acho que esse é o nosso foco aqui, né? A gente tentar aprimorar o conhecimento. E pegando aí o gancho, né, da nossa colocação que a gente fez aí nessa obra, nesse poemazinho bem. Foi feito meia hora, para ser sincero, foi uma coisa que eu sentei e fui lá e pensei o quanto que é importante, né, a gente se sentir feliz quando a gente tem conhecimento e quando a gente domina um tema de uma forma simples, objetiva, tranquila, não é? A área do direito ela traz uma série traz um mundo muito às vezes até glamouroso, né? Digamos assim, em certos aspectos, os tribunais, né? Enfim, uma linguagem rebuscada, uma, traz né, um certo patamar diferenciado, a gente sabe disso, né, área jurídica, mas traz também a necessidade de
de nós estudarmos muito, e quanto mais nós estudamos, mais simples a gente precisa ser. Quanto mais nós estudamos, mais gente a gente precisa se tornar, né? Então, eu sou daquela linha de que não adianta ficar floreando muito o assunto e não resolver, porque às vezes a gente lê determinados pareceres, determinados entendimentos, a gente não entende nada. E compreende, né? Assim, tem aquela ideia geral, mas não internaliza, né? Então, essa obra tem esse viés. Essa obra, Gestão de Contratos de Terceirização Pública, na administração pública, trouxe esse viés. E é muito importante dizer isso aqui, porque eu sei que a maioria, se não todos, mas a grande maioria que está assistindo essa palestra hoje é da área do direito. Mas tem muita gente aqui da área de administração, da execução, que está com a mão na massa, trabalhando lá na ponta, e que muitas vezes tem essa dificuldade de fazer essa correlação entre o direito, entre a lei, entre a jurisprudência, entre o entendimento, né, que traz toda essa ciência e colocar isso em prática. É isso que é o difícil, né? Então, eu penso que quanto mais a gente estuda, esse é o meu pensamento, no sentido da gente fazer isso, da gente trazer esse mundo, né, teórico para a prática, que não é fácil, não, é muito difícil, né? E hoje em dia está mais difícil, porque você tem muitos entendimentos, toda hora você um assunto que para a gente já está consolidado, parece que você não tem mais um espaço para colocar uma vírgula naquela frase e vem uma outra interpretação. Então está se tornando até uma rotina hoje. A gente dá interpretações para o mesmo dispositivo, para o mesmo artigo da lei. Está acontecendo agora, inclusive na 1433, por quê? Por ela não ter uma jurisprudência firmada, vamos agora firmar nossos entendimentos, né? Cada um puxando para o lado que entende que é, né? Ou, às vezes, teoricamente, às vezes bem fundamentado, às vezes não tão bem fundamentado, mas criando entendimento. Então, nós temos muitos doutores, né? Muitas pessoas que estão hoje à frente desse processo, e eu só tenho a dizer uma coisa: é a humildade de entender que a gente não sabe nada. Né? Então, esse poema, posso chamar de poema, esse desabafo, né, que a gente colocou aí que eu coloquei exatamente aí na introdução, foi exatamente nesse sentido, da gente entender que a gente não tem que estar disponível, tem que estar de coração aberto, não pode ter bloqueio, não pode ter preconceito, não pode ter não no preconceito no sentido, né, pejorativo muitas vezes que se dá a palavra, mas aquele preconceito de ter já inserido uma forma de trabalho, uma forma de entendimento, e não vou nem ouvir, porque eu já tenho, já sei, já faço isso há 20 anos e já estou acostumada. O que eu mais escutei durante 30 anos da minha vida foi: não vou fazer dessa forma, porque eu faço isso há 20 anos e nunca recebi nenhum apontamento, né? Então, o que é isso, né? Tá faltando um pouco de humildade, né? Então, é nesse sentido que foi feita essa introdução. Engraçado que isso repercutiu tanto que eu acho que eu devia fazer um livro um livro de poema, porque muita gente vem falar comigo sobre a obra, falando exatamente. Eu falei, não, mas tem 900 páginas para frente. É isso, obrigada aí pela lembrança dessa parte, né? Então, vamos à Então, terceirização. isso. Então, com isso, né, a gente tem uma ideia de como essa obra, né? Então, só para finalizar sobre a obra, é uma obra, né, que foi escrita por 4 autores. A gente tem a professora Antonieta e eu, né, encabeçando esse processo desde o início, desde 2006, né? Nós éramos professoras da ENAP, da Escola Nacional da Administração Pública. Enquanto servidoras públicas, nós tínhamos essa possibilidade, né, de ensinar na escola e éramos convidadas e trabalhávamos lá. Durante muitos anos nós desempenhamos essa função e
até que a gente foi, né, mudando e foi se entrando em outros aspectos, em outras empresas, enfim. Mas a obra, gente, para ficar bem claro, por que, que essa obra muitas vezes as pessoas não compreendem por que fez tanto sucesso. O primeiro ano desse lançamento dessa obra foi 2006, num patamar, num contexto em que só se falava de pregão. Nós trabalhamos na área, eu sou servidora pública federal, aposentada, e eu agora estou novamente no cargo né, lá na Secretaria de Governo Digital, como assessora do secretário de Governo Digital, fazendo um trabalho muito em cima dessa experiência que eu tive na administração pública, né, em relação aos grandes contratos, tecnologia, enfim. Mas o mais importante dessa obra, por que, que ela nasceu? Por conta do nosso trabalho. A obra ela foi o reflexo do nosso trabalho. Enquanto que a gente lidava com todas as questões do dia a dia, desde o planejamento, da seleção do fornecedor, da execução contratual, a fiscalização contratual, a gente trabalhava com todas as atividades inerentes a essa temática. A gente via que tinha uma preocupação muito grande no governo no ano 2000, né, que foi quando surgiu o pregão presencial, pelo decreto 3.555, a gente percebia que só tinha uma preocupação no governo, que era o quê? Capacitar pregoeiro. O que não era errado, ok, precisava, a gente estava passando para um novo patamar, mas a gente que estava fazendo a capacitação, eu pelo menos participei da capacitação como pessoa responsável por capacitar à época, né, todos os servidores públicos do governo federal aqui, junto ao SERPRO, era uma coisa bem incipiente, mas enfim, essa vertente aí era assim, vamos cuidar da licitação porque tem muita corrupção e precisamos resolver isso. Sim. E depois que se terminava a licitação, o que era que se fazia? Assinava o contrato, sim. E quem é que ia tocar o contrato? Quem que ia realmente fazer esse trabalho de acompanhamento do contrato? Então ficava sempre, tem uma área de contratos. Normalmente era designado o contrato por uma área, não existia figura do gestor, não existia figura do fiscal de forma específica. Quando se falava em fiscal, se falava muito voltado para o fiscal dos contratos que envolviam obras, serviços de engenharia. Isso era uma coisa muito natural, porque a lei tinha essa característica, ela tinha essa predominância, quando a gente fala da lei, era 8666, né, gente? Então, essa ideia de fazer o livro foi exatamente de uma necessidade de se começar a se falar sobre isso. Tanto assim é que o livro, hoje é muito fácil a gente falar de visão sistêmica do processo, desde o planejamento até a gestão e fiscalização contratual. Em 2006, você não sabia o que significava isso, em termos de trabalhar, porque a gente nem entendia que tinha que olhar o processo do começo até o final. Só que como havia essa ansiedade, essa necessidade na minha parte, na parte da professora, na parte das pessoas que trabalhavam nessa área, eu comecei a identificar o seguinte, olha, para eu chegar, primeiro, a máxima era, terminei o contrato, graças a Deus, estou livre, não quero mais saber disso. Inclusive, é uma frase que a gente faz desde 2006 no livro. Graças a Deus, estou livre desse processo. Né? Era esse, para você ter ideia de como funcionava a cabeça das pessoas. Era como se o problema principal fosse licitar. Então, nós puxamos a gestão de contratos, puxamos a terceirização no sentido amplo, de trazer toda e qualquer terceirização. Essa era a ideia inicial. Só que aconteceu. Eu estava num trabalho monográfico de final de curso e eu precisava apresentar um trabalho, eu precisava apresentar o trabalho final. E aí eu falei, gente, o que me dói mais? Eu fui atrás da minha dor. Qual era a minha dor? A planilha de custos de formação de preços na terceirização com mão de obra. Por quê? Porque aquela época nós tínhamos uma Instrução Normativa número 18, de 1997, que dizia o seguinte, olha, você tem que fazer uma planilha e a planilha tem essa e essa composição. E eu ficava na angústia de entender como se chegou naquele entendimento daquela base de cálculo, daquele custo. Exemplo, né?
a questão das férias, né, que é a mais polêmica, a questão do 13º, a questão das verbas indenizatórias. Então, diante desse desespero, eu fui para o meu trabalho de curso. Quando eu estava na metade do trabalho do curso, o tema era a inexequibilidade dos preços das contratações públicas. Olha o tamanho do problema que eu arrumei para mim no trabalho final. Eu não tinha nem condições nem literatura tinha. Então eu falei, meu Deus, e agora? Comecei a me perder no processo. E a professora Antonieta, que à época era minha orientadora lá nessa universidade, ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse trabalho. E aí vamos fazer, depois a gente faz um livro, que normalmente que o orientador fala, né, para o orientando. Fica aqui quieta nesse lugar. E aí a gente fechou. E surgiu o livro a convite, né, aí da editora Fórum, que percebeu, né, até nesse momento a gente já tinha um trabalho, já tinha um dia a dia aí de aula, e percebeu a necessidade de se registrar isso. Então, esse livro tem essa característica. Essa característica, qual característica? Começar o processo desde a fase de planejamento, passando pelas definições, passando pela conceituação, passando pela polêmica terceirização, a evolução da terceirização no Brasil, como que isso aconteceu, né? O posicionamento dos órgãos de controle, o posicionamento do STF, né? A gente vai trazendo isso, passa pela parte orçamentária, que é importantíssima, né, em relação à fundamentação da contratação, como a gente colocou aqui, e vai caminhando até chegarmos na bendita, né, que é a planilha de custo e formação de preços desse tipo de contrato. Então, essa é a característica do processo. Então, agora, característica da obra. Então, acho que para ficar claro, né, por que as pessoas às vezes elas se deparam com a obra e falam assim, não, mas são 900 páginas, não tirou tanta coisa de gestão de contrato. Na realidade, a gente consolidou entendimento, consolidou jurisprudência, consolidou prática, consolidou doutrina, consolidou histórico de leis. Tem um histórico de leis aí que dificilmente vai ser resgatado se não tivesse registrado, né? Porque são questões que as pessoas vão esquecendo. O que a gente vive hoje, gente, a gente construiu, não nasceu hoje. A 1433 ela não caiu, né, de paraquedas, cheguei. Não, ela foi construída, né? E agora a gente está reconstruindo o entendimento doutrinário e jurisprudencial em cima de situações velhas, né, com roupagem nova. Eu sempre falo, a Lei 14.133, gente, é uma roupa nova numa situação velha. A gente tem as mesmas situações, nós temos os mesmos problemas. Agora um pouco mais, porque agora a gente conhece, antes a gente nem conhecia. Então a gente tem consciência, né? Mas a 1433 é uma roupa nova. E a terceirização, aí agora já focando na terceirização, a terceirização, ela na 1433, ela foi ressignificada. A gente tem um ressignificado enorme. As pessoas talvez nem todos tenham percebido o quanto que nós avançamos com esse tema na 1433, que para mim, que estudo há muitos anos isso, foi insignificante, entendeu? Eu falo assim, mas poxa vida, só isso? Eu não estou acreditando que só chegou isso aqui. Mas para efeito de disposição expressa, foi significativo demais, porque até hoje, estamos em 2024, até 2021, né, que foi a publicação da lei, até 2021, nós não tínhamos a palavra terceirização na lei de licitações e contratos, o termo terceirização. Nós tínhamos contratação, regime de execução indireta, com terceiros. Era isso. Não, mas é a mesma coisa. Sim, mais ou menos. A mesma coisa, a essência é a mesma, mas não se enfrentava a palavra não era enfrentada, o termo não era enfrentado, né? Então, foi muito importante essa lei, né, nesse sentido. Mas antes da gente falar da lei, gente, se vocês quiserem fazer algumas colocações, fica à vontade, tá? Porque aqui é o seguinte, quando eu começo a falar sobre terceirização, aí eu vou desencadeando aqui vários processos e pode ser que não atenda o que vocês querem saber, mas eu vou voltar só um pouquinho. Antes de entrarmos especialmente no tema específico terceirização,
no sentido, né, que a gente está trazendo aqui, muito, né, muito no sentido de serviço, com contratação de mão de obra e sem mão de obra, eu queria falar um pouquinho antes, dar um passinho atrás antes. O que, que a gente tem de novo, realmente, na Lei 14.133, que nos traz uma nova visão acerca desse tema, no sentido sistêmico do processo. Eu acho que o mais importante, antes de chegarmos na especificidade da terceirização, vamos falar um pouquinho do processo. E por que falar um pouquinho do processo? Porque, como a 14.133 ela ressignificou também a fase de planejamento, ela trouxe para, né, deu uma importância como protagonismo o planejamento. A gente sabe disso, porque até há pouco tempo a Lei 8.666 não trazia essa preocupação com a fase de planejamento, com a instrução do processo, com o estudo técnico preliminar. Tem gente que às vezes a gente está dando aula, tem pessoas que falam assim, mas não tinha nem estudo técnico preliminar na Lei 8.666. Tinha, sempre teve, né? Estudo técnico preliminar sempre teve. Não tinha lá como temos hoje. Não tínhamos a abordagem que temos hoje. Lá a gente tinha a verificação do ETP dentro lá no artigo 6º, dentro da definição de projeto básico, voltado para empreendimento, para avaliar o impacto ambiental nas obras de serviço de engenharia. No empreendimento, era algo muito fechadinho, afuniladinho. Aí, muitas vezes, a gente acabava entendendo, né? Isso foi uma construção, né? De que a gente não precisaria fazer estudo técnico preliminar para outros objetos que não fossem obras de serviço de engenharia, gente. Isso foi, né? Isso é o básico. A gente já trabalhava assim. Ah, mas era o entendimento errado? Ok, se fosse, se não, mas era esse o entendimento. Quando a gente trabalhava um pouco com o estudo técnico preliminar, era quando a gente correlacionava com o plano de trabalho, que era uma previsão lá do decreto 2.271 de 1997, que tem gente aqui que não tinha nem nascido. Imagina aí, né? Então, a gente tinha eu sempre fiz essa analogia, plano de trabalho, estudo técnico preliminar, por quê? Porque o plano de trabalho, ele no 2.271, que já foi revogado pelo 9.507, decreto que trata de terceirização, esse plano de trabalho lá, ele tinha uma função interessante, né? Ele tinha uma função que era aquele documento que iria anteceder o projeto básico, na época não se falava em termos de referência, então era só o projeto básico, mas ele não teve força, porque se entendia, né, na prática, que era só para convênio, era só para os processos de convênio, mas não era para as contratações. Como era um decreto federal, né, gente, o que acontece? Se a administração pública federal ela não compra isso, fica lei morta, né? Fica letra morta. Como a administração pública não comprou, nenhum órgão da administração pública, exceto eventualmente um ou outro, mas em linhas gerais, quase nenhum órgão da administração pública utilizava plano de trabalho. Antes de quê? De fazer um projeto básico. Não utilizava. Então, imagina hoje, quando fala assim, tem que fazer estudo técnico preliminar. Sempre teve que fazer. A questão é, não se exigia no nível dos requisitos que a gente trata hoje, o ETP, são muito mais objetivos, são muito mais claros, você sabe exatamente o que você vai discutir, como que você trabalha a futura contratação da terceirização hoje no estudo técnico preliminar é extremamente importante. Eu estou preparando um curso agora, exatamente sobre essa visão toda, né, da terceirização com mão de obra, e eu fico pensando, a discussão necessária no planejamento, ela tem que existir e não existe. Ela tem que ser feita e não é feita. Existe estudo técnico preliminar hoje meramente formal. Eu não aguento mais olhar processo com ETP para cumprir formalidade. Então, as pessoas não fazem realmente o dever de casa, as discussões de categoria, né? As discussões de salário,
a discussão da composição do custo, a discussão da remuneração, a discussão de como vai ser feito esse trabalho, se vai alcançar o resultado pretendido, a discussão da gestão de risco na terceirização, tudo isso é feito em que momento? Na fase de planejamento. Aí ninguém faz nada disso. Quando chega lá na frente, vamos fiscalizar o contrato com um checklist. Entendeu? Então, assim, esvazia completamente. Então, primeiramente, dizer que a Lei 14.133 trouxe no panorama dela a fase de planejamento como protagonista. Como que a gente faz isso? Colocando esse planejamento como protagonista no processo de terceirização. Aí sim, agora eu vou falar de terceirização, e aí sim a gente agora vai discutir terceirização. Mas você só pode discutir esse tema, né, seja com mão de obra ou sem mão de obra, quando você realmente já internalizou todos os critérios que vão ser utilizados naquele objeto. Principalmente, quando a gente fala de visão sistêmica, gente, inclusive tem um aluno meu que fala assim, professora, a senhora fala de visão sistêmica, aí eu já falo assim, tudo, tudo, tudo e tudo. Faz tudo. Faz tudo. Porque, assim, visão sistêmica não é só a visão sistêmica do processo de planejamento, de seleção e contratação. Visão sistêmica é do processo e de tudo que está inserido naquele processo. Porque para você fazer um processo de contratação de terceirização hoje, você tem um arcabouço legal enorme. Mas o problema não é só a quantidade de leis que você vai trabalhar. A questão é a jurisprudência, as interpretações, como que o seu órgão de controle vai fiscalizar o seu processo, quais foram as considerações que você fez, quais foram os critérios que você utilizou para fazer aquele objeto. Então, esse papo aqui, em que momento que ele é discutido? Eu não vejo isso na administração pública. Eu vejo um corre-corre para botar um processo na rua e uma licitação na rua. Isso eu vejo. Mas discussão para avaliar, internalizar as questões problemáticas da terceirização na fase de planejamento, eu não vejo. Então, esse seria o primeiro. Olha só, Mariline, isso me faz lembrar muitas coisas que a gente teve, em que eu trabalhei muito com licitações e contratações de serviço em geral, ainda sob a égide da Lei 8666. E é bem como tu disseste, né? A preocupação era com colocar o processo na rua, e aquela contratação muitas vezes não se prendia muito aos detalhes daquela categoria. Sim, eles davam uma olhada, não é? Como é que era as questões da categoria, quando é que tinha o dissídio e tudo mais, mas planejar eventuais problemas que poderiam gerar uma repercussão financeira posterior no contrato, eles ficavam um pouco tênues, né? Não havia o planejamento pensando que se depois houvesse alguma questão da categoria, isso poderia ensejar um preço do contrato que não era compatível com a execução e que posteriormente gerava o abandono do serviço pela empresa, os funcionários da empresa sem receber, o ente público, muitas vezes, sem o serviço prestado, porque aqueles terceirizados não estavam recebendo, e depois a gente chega lá nas ações trabalhistas com a responsabilidade subsidiária. Então, essa é toda a análise sistêmica que eu mesma, com tanto tempo de procuradoria, eu demorei a entender o quanto era importante essa fase aqui para eu conseguir, nesses contratos que são de longa duração, entender que isso geraria uma repercussão lá no futuro, lá na parte da Justiça do Trabalho. Né? Sai da licitação e repercute lá na Justiça do Trabalho e vai gerar precatório para o ente público, porque o terceirizado, por falta de planejamento, deixou de receber o seu pagamento. E a empresa não pagou. Então, nós temos essa questão específica, né, que trata exatamente do objeto de terceirização com disponibilização de mão de obra exclusiva, ou concessão de mão de obra, ou demo, como queiram chamar, né, essa onde o profissional está presente em toda a sua jornada de trabalho, né, dedicada ao tomador de serviço. Esse é o ponto, digamos assim, mais complexo, e o ponto mais sensível do tema é
é o ponto mais sensível do tema, certo? Mas só que a gente tem também algumas questões assim importantes para se colocar, que é eu sempre, que nos meus cursos, eu sempre busco, né, trazer essa discussão para que isso seja internalizado nos órgãos. Isso aí, gente, isso aí já vai ser um processo lá na frente da fiscalização, se você, né, a fiscalização adequada em razão da responsabilidade solidária e da responsabilidade subsidiária, tema também que foi agora, né, de forma diferente, introduzida na 1433. Mas antes de chegarmos nessa ponta do iceberg, né, que é exatamente onde a gente vai fazer a fiscalização do contrato, a gente tem toda uma pavimentação, né? A gente tem toda uma discussão para chegar lá. E eu creio que muitas dessas situações que nós vivenciamos, não só, claro, tem esses fatores externos, né, tem as questões alheias ao contrato, mas muitas das questões que a gente vivencia de problemas na execução contratual da terceirização têm as raízes lá na fase de planejamento, né? E uma das questões que eu chamo a atenção aqui, que é a unidade de medida, né? Nós temos uma discussão muito vaga, muito incipiente, uma discussão quase que eu não vejo as pessoas se preocupando com unidade de medida. Primeiro que tem, a gente está falando de serviço, né? A gente está falando de serviço com ou sem mão de obra. Como a gente se preocupa mais com aquele serviço que tem disponibilidade de mão de obra, então a gente acaba focando na parte mais sensível dessa terceirização, que é a fiscalização dos encargos trabalhistas, previdenciários e tudo mais. Então a gente acaba focando mais nisso, né? Que é um ponto específico, um ponto mais sensível desse tema. Mas fora esse ponto, nós temos vários outros riscos e várias outras situações também a serem avaliadas e muito importantes, né, que é principalmente em relação à essência do objeto. Então, eu fico discutindo a mão de obra, os encargos da mão de obra, eu fico discutindo essas questões que são de extrema importância, mas eu não discuto como que eu cheguei nessa decisão, eu não discuto qual foi a unidade de medida que eu utilizei, eu não discuto porque eu estou trabalhando no serviço de limpeza com ou considerando ou não o metro quadrado envolvido, eu não discuto produtividade, eu não discuto inovação, eu não discuto tecnologia que está alavancando todos os processos de modo de produção hoje, né, de trabalho. Você está vendo que o modo de produção está sendo completamente alterado. O modus operandi de trabalho está sendo totalmente alterado. Ninguém para discutir. Vai ser esse modelo? Não vai ser esse modelo? Porque não é só, a gente não pode entrar nesse tema e ficar procurando só o remedinho para curar a doença. A gente precisa resolver o problema com a fiscalização, com todas as questões que a gente tem hoje, as ferramentas que nós temos hoje para fazer, mas nós temos que buscar alternativas também, né? Os processos de trabalho mudaram com a pandemia, nós temos um monte de órgãos aí que está trabalhando híbrido ainda, e com certeza vai continuar híbrido. Tem situações que são irreversíveis. Não é porque a pandemia acabou, você fala assim, porque a pandemia não é, gente. Mudou o processo de trabalho. A gente está trabalhando hoje na administração pública com resultado muito mais forte, com entrega, do que ficar sentado o dia inteiro numa mesa esperando o processo chegar. É muito diferente. Você tem entregas, o servidor público não precisa estar todo o tempo naquele ambiente. Consequentemente, os contratos terceirizados também vão precisar ser remodelados, também vão precisar ser reformados, né? Mas, enfim, é uma discussão que precisa ser feita num outro momento, a gente precisa realmente trazer essa discussão, mas nesse momento, o que a gente tem na terceirização na Lei 14.133 de fato, de novo, de verdade, de realmente de importante, que a gente tem que assimilar ainda e internalizar? Bom, a gente tem o artigo 48, 49 da lei, né? O artigo 50. O 48, 49, 50 é interessantíssimo, porque o 48, a lei começa a falar de terceirização falando das vedações da terceirização. Eu achei assim um mau gosto, assim, sabe?
precisava começar. Um tema tão bonito como esse tem que começar. É verdade, né? Eu fiquei meio decepcionada, confesso a vocês, esperava mais, né? Quando chegou no... A preocupação também, lembrando, viu, gente? Lembrando que essa lei, ela teve como influência principal a IN5, né? A gente não pode esquecer isso. Então, o que tinha lá que saltava os olhos na terceirização foi colocado na 1433, né? Deram algumas aparadas, diminuíram, recortaram algumas questões, porque vai ser, né, com certeza, regulamentado, tem que ser regulamentado, que é muito detalhe, mas basicamente veio a principal, o tema mais sensível da terceirização na IN5, que era a questão da subordinação, que é a questão do relacionamento entre o terceirizado e o contratante, que é a questão da indicação de pessoas, de familiares pertencentes a pessoas, servidores públicos, que são indicados nos contratos terceirizados. Isso foi colocado na lei logo de cara no 48, né? 49 traz alguns procedimentos específicos sobre a contratação, e aí chega no 50, que você criou todas as suas expectativas na lei, esperando que o 50 fosse te dar uma aula de terceirização. O 50 trouxe basicamente algumas questões. Resumidamente, quando você tiver um contrato com mão de obra, dedicação exclusiva, você tem que observar isso, isso e aquilo. Ficou tipo, para quem já tem correndo na veia a instrução normativa número 5 de 2017, que é do governo federal, mas que é parâmetro para, né, grande parte dos entes federativos acabavam utilizando a IN5 como parâmetro, como modelo de boas práticas. Para quem já tem essa IN5 correndo aí, né, que já executa seus contratos observando todos os procedimentos dela, quando se depara com o artigo 50 da 1433, fica meio frustrado. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler. O artigo 50 resumiu, simplificou, ainda trouxe uma questão importante, o artigo 50. Eu até anotei para não esquecer. O artigo 50, ele traz a faculdade, ele não traz a obrigatoriedade. Ele fala que a administração pública poderá condicionar o pagamento da comprovação das quitações trabalhistas, a administração pública poderá instituir conta vinculada, a administração pública poderá instituir o pagamento pelo fato gerador. Ele trouxe uma faca. Eu me senti enfraquecida. Primeiro pelo poderá, né? Já reduziu muito o aspecto, mas enfim, já trouxe alguma coisa, né? Não vamos só reclamar, vamos elogiar, porque eu sou fã dessa lei, não posso ficar reclamando dela. Mas enfim, esse 50 fez isso. Aí, para fechar com esse 50, a lei trouxe o 117 com a fiscalização e os 117, 118, 119, 120, 121, né? E aí, gente, é aquele procedimento todo de fiscalização, que tem que fiscalizar, enfim. Quando chega lá no 121, aí ele arredonda com chave de ouro toda a discussão que a gente iria fazer aqui. 3 horas sobre terceirização, origem da terceirização, evolução da terceirização, legislação, jurisprudência, posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tudo que a gente passaria aqui 3 horas para discutir, está lá no 121, parágrafo 2º, 3º. Por que está lá? Né? Por que está lá? Porque a lei 14.133, ela pegou o artigo 71 da 8666, que foi o grande vilão, a grande discussão da responsabilização subsidiária no Brasil para a administração pública, foi a grande discussão da terceirização. Era essa responsabilização para a administração pública enquanto tomadora de serviço. Ela foi realmente discutida em 2 grandes momentos, através de 2 recursos extraordinários específicos, 2011 e 2017. E nesses 2 recursos extraordinários, nesses 2 momentos, o STF se posicionou sobre essa questão. Qual questão? A constitucionalidade do artigo 71 da 8666, que era essa discussão.
né? A discussão era, será que realmente esse artigo 71 é constitucional? Que coisa esquisita. A gente não contrata mão de obra, tem um paradoxo enorme aí, né? A gente não contrata mão de obra, a gente contrata serviço. Se eu contrato serviço, por que eu estou fiscalizando a mão de obra? Se eu contrato serviço, se eu contrato unidade de medida, se eu contrato resultado, por que eu estou fiscalizando a mão de obra da terceirizada? E ainda porque a lei 71 dizia, e você está fazendo isso, mas a responsabilidade não é sua, porque a responsabilidade. Tipo isso, né, gente? Vamos ler lá, o artigo era claro lá. A responsabilidade é exclusivamente do contratado, a inadimplência pelos encargos previdenciários, sociais e trabalhistas é do contratado. E a gente fazia exatamente o contrário. Né? Por quê? Porque pelo enunciado 331, pelo Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento era que o tomador de serviço, tanto no âmbito privado quanto no público, se torna corresponsável nessas questões. E aí, essa discussão que durou todos esses anos, praticamente a nossa vida inteira, só foi realmente ratificada em 2017, né? Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, à época, o Alexandre de Moraes, quando ele colocou lá no final, no ponto final do voto dele, que realmente aquele artigo 71 era constitucional, sim, né? E que a administração pública realmente não, o contratado não transfere, né, a inadimplência para a administração pública, salvo se ela o quer fiscalizar. Bom, isso aí todo mundo sabe, quem estudou conhece, não é novidade para ninguém. Qual é a novidade então, professora? A novidade é que isso está lá no parágrafo 3º do artigo 121 da Lei 14.133. O que a gente está falando aqui? Que uma discussão que durou anos está agora, de forma expressa, dito lá no 121, parágrafo 3º, que não tem responsabilização, mas nos casos de serviço que envolve dedicação de mão de obra exclusiva, sim, tem a responsabilidade solidária e subsidiária. Então, assim, foi muito, foi muito importante isso, e nesse ano, 2017, também foi feita a reforma trabalhista, né, gente? A gente não pode esquecer disso, a Lei 13.467, né? Então, a gente tem aí, inclusive, também a possibilidade da terceirização da atividade finalística para as empresas que têm seus trabalhadores regidos aí pela CLT, né? pelo direito do trabalho, porque foi a CLT que trouxe essa possibilidade da terceirização da atividade finalística lá. Então, gente, vocês estão vendo como esse tema assim, nós estamos falando da 14.133, nós estamos falando de um histórico, de uma evolução, né, na terceirização, no entendimento da terceirização. Nós estamos falando de uma previsão legal inexistente na 8666, certo? De uma discussão encerrada, não se discute mais isso, porque já está lá na lei, né? Mas agora, o que a gente vai discutir? A gente já tem um ponto aí pacificado. Realmente, a administração pública será responsabilizada se ela não fiscalizar, ok? Ok. A responsabilidade pode ser solidária, como ela pode ser subsidiária. A gente está falando da responsabilidade subsidiária, que é em relação aos encargos trabalhistas, né? Em relação aos encargos previdenciários, a gente fala de solidariedade. E a solidariedade, ela passou por uma modificação na própria lei da Previdência Social, que trouxe uma supressão nesse termo, quando ela trouxe a possibilidade de retenção lá na nota fiscal, no valor bruto da nota fiscal, dos 11%. De uma certa forma, a gente acabou. Não é que a solidariedade acaba. A solidariedade, ela fica. O instrumento da retenção na nota fiscal, na fonte, né, do encargo previdenciário lá dos 11%, ela, ela traz um conforto para a administração pública, porque em relação aos encargos previdenciários, a administração pública, digamos assim, está quites. Por quê? Porque o que ela tinha que fazer era reter. Ela reteve. Aí não há que se falar em responsabilidade solidária sobre isso. É nesse ponto que eu estou falando. É claro que aqui a gente tem
outras discussões, mas nesse momento a gente tem essa compreensão. E essa subsidiariedade, ela, como ela é dos encargos trabalhistas, ela tem que ser pontual, ela tem que ser em cima de quê? De cada verba trabalhista incidente sobre a remuneração que está definida onde? Na planilha de custo. É difícil, gente? É. É difícil? É. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Primeiro que o pessoal da área do direito não gosta muito de matemática, né? Então, assim, brincadeira. Mas, assim, tornando uma coisa um pouco mais leve, né? Como a gente tem uma instrução normativa número 5, que ela traz um passo a passo, ela traz um modelo, já ajuda bastante. Porém, dentro dessa mesma composição de custos, muito embora exista um modelo e um parâmetro, né, instituído pela Instituição Normativa número 5, existe muita divergência sobre vários aspectos dessa fiscalização e principalmente sobre essa nossa obrigatoriedade de trazer uma vinculação, né, sobre o que está escrito lá e o que realmente acontece. Então, existem várias discussões mais aprofundadas acerca desse acompanhamento. Mas, em linhas gerais, o que nós temos, que nós podemos aqui fechar, né, de forma resumida, aqui no nosso bate-papo aqui de hoje o que realmente mudou, né? O que realmente mudou com a 1433? Mudou a previsão, o dispositivo de forma expressa na lei. Isso mudou. Mas isso traz algum impacto maior do que o que se não tivesse? Olha, particularmente, assim, eu posso estar até com a visão míope, mas particularmente eu não vejo esse impacto tão grande por estar previsto na lei. Por que eu não vejo? Porque a atividade, né, o acompanhamento dos processos, né, na área trabalho, no direito do trabalho é muito forte, entendeu? Então, assim, isso só foi colocado na lei porque realmente existe um processo aqui que acontece, tinha que ter sido inserido na lei há muito tempo. Até porque estava contraditório o que estava na lei, né? Estava contrário o que estava na lei. Agora, dizer que a partir de então tudo vai ser diferente, não, já é diferente, já existe esse processo. Esse processo de responsabilização já existia sem estar previsto na lei. Então, não vejo assim, de forma imediata, nenhum tipo de repercussão tão grande em relação a isso. Mas agora, como a lei é uma norma geral e ela alcança todos os entes da federação, então nós temos o quê? Nós temos agora uma obrigatoriedade por parte dos gestores públicos de pelo menos conhecer aquilo que pode acontecer com eles de forma expressa, né, de forma legal ali prevista na lei, porque antes podia até falar assim, não, mas a lei não fala nada. Ah, mas eu nunca tinha visto isso. Ah, mas isso é coisa de processo de trabalho, do processo trabalhista, não está na lei. Então não vai ter mais essa desculpa, né? Porque agora já está aí. É mais uma questão de internalizar mesmo e procurar ver os procedimentos. Bom, gente, então sobre essas questões né, dessa linha de raciocínio, da visão sistêmica, eu diria, a gente tem que ter a visão sistêmica do processo em si, da sua formatação, que nasce no planejamento e termina na fiscalização contratual. Essa visão sistêmica, ela é importante que seja internalizada, por quê? Porque a gente está num ritmo de trabalho cada vez mais segmentado, cada vez mais individualizado. E o próprio formato, né, do trabalho online, do híbrido, enfim, que já não era fácil quando se trabalhava todos presenciais, já não era fácil construir uma discussão
inicial de planejamento no processo de contratação. Já não se tem essa cultura de forma geral, certo? Agora, imagina essa cultura tendo que ser repassada para uma situação de um trabalho hoje online, né? Onde eu tenho que fazer um processo de definição de equipe de planejamento, discutir todos os pontos importantes da terceirização, do planejamento da contratação, de como a terceirizada vai trabalhar, metodologia de execução, modelos de execução e modelo de gestão de contrato, que são, inclusive, foi fortalecido, né, nas cláusulas contratuais, lá do artigo 92, como cláusula essencial de contrato, que é o modelo de gestão de contrato. Como que eu vou instituir um modelo de gestão de contrato sem ter um planejamento? Isso não existe. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar. Eu não posso ficar a vida inteira só copiando o que as pessoas fazem. Eu preciso internalizar a minha realidade, o meu município, meu estado, minha secretaria de educação, minha secretaria de outras secretarias que a gente tem, a tributária, de finanças, de planejamento, enfim, as minhas secretarias que são segmentadas dentro da mesma prefeitura, trabalham cada uma do seu jeito, trabalha cada uma de forma diferente, cada uma vai para um lado. Olha só, a gente não tem padronização de procedimento, a gente não tem padronização das atividades, a gente não tem padronização no processo de trabalho. Como que a gente vai fazer uma equipe de planejamento e aperfeiçoar o processo? Né? Então, é muita coisa que a gente precisa rediscutir, internalizar. Eu entendo que já melhorou muito da época que eu comecei a trabalhar nessa área, que a gente fazia tudo, literalmente tudo. Aí você fala assim, professora, eu vejo às vezes meus alunos falarem assim, professora, mas a gente faz tudo. Eu falei, minha filha, se eu fizesse tudo do jeito que vocês fazem hoje, a época que eu fazia lá atrás, eu estava muito feliz. Porque não tinha nem Google, gente. Pelo amor de Deus, vamos combinar? Como era que você sabia de uma lei? Às vezes a ignorância é melhor, é melhor é o melhor instrumento, porque eu não sabia que tinha uma lei nova. A gente não sabia que tinha uma instituição. Como assim não sabia? Olha, eu estou no órgão federal, né? O Congresso aprova uma lei. Como é que você sabia que tinha uma lei, gente, nova, vigorando a partir de hoje? Como é que você sabe hoje? Se você colocar um post lá, se você ficar acompanhando as discussões do Congresso, se você ficar acompanhando as discussões nas redes sociais, nas mídias, na televisão, você sabe. Essa semana teve um lançamento aí de uma lei, né, da revisão aí de uma lei das organizações sociais, né, do Emir Rosk, né? Estou voltando aqui. Eu avisei Então, todo mundo que a gente estava te aguardando retomar. Só agora eu faltou me perdi onde é que energia. a gente estava. Então, a gente estava eu já estava aqui fazendo um fechamento dos principais pontos, né, que a gente entende que mudou com a nova lei, com a 14.133. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma questão, fica à vontade que a gente vai respondendo aqui à medida que for possível. Eu Estou acho que vendo aqui no. A Tereza Vilar que está nos assistindo, viu? Ela comentou que para ela parou aí na mudança da lei das OCPs. Ah, sim, tá certo. A Tereza Vilar, que é a maravilhosa professora Maravilhoso. Tereza. Não, não dá nem o que falar, aliás, né, gente? Nós temos aqui no Brasil, assim, um corpo assim de professores, de doutores, de mestres nessa área aí do direito administrativo. A Tereza, especialmente na área de sustentabilidade, né? Tem um carinho muito grande pelo trabalho dela, por ela como pessoa, claro, e como o trabalho dela, que é um verdadeiro arcabouço na área de sustentabilidade. É muita coisa. Eu já trabalhei um pouco com isso há uns anos atrás, mas assim, ela é minha referência e onde eu ando eu falo, por favor, né, lembre-se agora então, né, que a nova lei de licitações ela trouxe Essa ela trouxe o pegada, né? processo de licitação. Não, ela trouxe como finalidade, né? Então assim, imagina, né, a gente ter como finalidade observar critérios de sustentabilidade nos processos de licitação, de contratação. Gente,
acho que foi o sonho da Teresa foi materializado ali, porque era uma discussão muito grande que a gente tinha. Mas voltando para a questão da terceirização, inclusive, né, sustentabilidade também na terceirização, né? Porque a gente tem também a questão da. E aí sim o viés da professora é muito importante, e até mesmo o novo entendimento do Tribunal de Contas da União sobre essa questão da sustentabilidade, no sentido mais voltado para a questão social, né, da inclusão social, da inclusão né, das pessoas, das questões das minorias, né, da inclusão da mulher, da participação da mulher, assim, a sustentabilidade saiu mais daquele foco específico, né, que a gente pegava muito no decreto 7746, que a gente trabalhou, que é ambiental, e Uhum. agora, né, com a visão mais ampla, que é a questão da inclusão social nas contratações. E aí tem aqui na terceirização, foi bom a Tereza aparecer, que eu já fiz associação aqui, né? Na terceirização, a gente tem um ponto aí muito sério, que é o decreto que foi agora, o decreto federal, que foi agora, tem um ano, né? Foi em março do ano passado, foi no Dia da Mulher que foi publicado o decreto que traz a obrigatoriedade das empresas que têm mais de 100 funcionários incluírem uma cota, né? Nas suas contratações dos seus colaboradores lá, de mulheres, e não só mulheres, mas basicamente, né, de mulheres que trazem essa questão da violência doméstica, né, que passaram por violência doméstica. Então, isso é sustentabilidade, né? Isso é sustentabilidade na terceirização, né? Agora, essa é uma questão que aí é, é, o, é o, cada assunto que a gente fala aqui, cara, a gente tem um curso de no mínimo 24 horas ou um livro, né? É. Às vezes as pessoas falam assim, professora, por que a senhora não escreve sobre isso? Eu digo, eu tenho que saber o que é do mais importante para escrever, porque se for escrever mesmo, é igual fica o livro de gestão de contratos e terceirização nosso, fica pegando toda a lei, né? E agora a gente tem que sair pontuando. Inclusive, eu estou com 3 projetos engatilhados aqui, Olha que ótimo. tentando. Dá para ter Ponte Miranda como modelo, né? Dá para fazer tratados aí. Tratados, é. Não, eu acho assim que agora dá para a gente, como esse livro ele foi consolidado, né? Essa obra foi consolidada, ela está consolidada. Eu sou demandada para atualizar ela, assim, nós precisamos atualizar, não é uma opção, né? Às vezes eu me falo assim, meu Deus, eu não estou acreditando. 3, 4 meses sem sair de casa, praticamente. É muito difícil. Mas agora fica para mim, né, especialmente para mim, que geralmente faço esse trabalho mais da coordenação toda da obra, eu acho mais importante a gente focar no ponto, né? Focar nos pontos mais específicos. Então, eu estou buscando agora e estou tentando, né, formatar algumas obras que estavam já semi-prontas. Mas, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que até a gente conversou, a Karen, acho que a gente falou rapidamente sobre isso. O que que leva uma pessoa a fazer uma obra dessa, né, Karen? O que que leva, né? Porque, assim, o desafio. Então, acho que é um recado que eu gostaria de dar para as pessoas que estão aqui assistindo, que muitos, já vi que aqui tem alguns alunos meus aqui do Nordeste, inclusive, que eu te falei que eu tenho um trabalho muito mais né, rotineiro na região Nordeste, e eu estou vendo algumas pessoas aqui presentes. E, assim, a gente conversa muito em sala de aula, e eu acho que o mais importante é o desafio. O mais importante é o caminho. O mais importante é a estrada, é o que você realmente quer colocar, porque o livro, gente, a obra, outra, é o resultado. Entendeu? Quando você vê ele pronto, te dá uma satisfação, mas te dá uma cobrança muito maior, porque quem escreve normalmente é movido a desafio. Então, você não se contenta porque você escreveu uma obra, atualizou, tem 8 edições. Você não se contenta, você quer fazer mais, só que isso exige da gente, né? Exige
um preço muito alto, né? É um preço muito alto, é um Na sacrifício de... verdade, há uma crença de que o livro é o ponto de chegada, mas ele não é. Ele é só um ponto dentro da jornada, porque depois esse livro é vivo, né? Ainda mais nessa área tão mutante. Eu queria ver se a gente tem, nesse teu fechamento, só vou te pedir para colocar, tem algumas questões que apareceram aqui, mas que eu acho que tu já abordaste, que é a questão se incluir o termo terceirização na lei teve algum efeito prático positivo, né? Acho que tu já abordaste isso. Uma questão que tem a ver com que também tu já falaste sobre a responsabilidade subsidiária, é o tema veio colocado pelo nosso. Nós temos um residente em Brasília, tá? Que ele vive lá, então, ele até tá te elogiando aqui, é a questão do tema 1118, justamente, juntamente com o tema 246, né? Mas tu falaste do desdobramento disso na Lei 14.133. Agora, tem umas outras perguntas que foram colocadas aqui, que eu acho que a gente poderia abordar nesse nosso tempo, é a questão que a Valéria veio trazer da figura do fiscal e do gestor de contratos, porque a gente trabalha com municípios de diferentes dimensões ou órgãos de diferentes proporções, e muitas vezes o número de servidores impele a que a administração queira concentrar as atividades e um mesmo agente exerça as duas funções. Sim, Será que isso é possível? Porque a sim. gente tem aquela questão da segregação de funções colocada na lei de licitações, né? Tem como compatibilizar isso? Ou o que a lei pretendeu mesmo com essa segregação, né? E, e aí vem uma pergunta minha colada nessa, porque a parte de gestão ela é realmente muito importante até para a questão da economia da administração, até para que ela possa pensar que ela se planejou e que ela vai conseguir executar aquilo que ela planejou, né? E que não seja só assim o planejamento seja o mapa da Disneylândia, um projeto lindo, e depois a gente execute um parquinho de fundo de quintal, né? Como é que seria a estrutura ideal para que houvesse realmente na administração pública uma adequada gestão desse contrato, daquilo que for terceirizado? Então, acho que essas perguntas, assim, acho que são muito práticas para o cotidiano de todos. Sim, muito bem. Eu acho que agora a gente sai um pouco, né, da coisa do arcabouço todo, né, teórico, né, de como chegar lá e como fazer, e a gente vai realmente colocar a mão na massa. Então, assim, primeiro respondendo a questão das funções, né, da questão do gestor e do fiscal, que sempre existe, assim, para os municípios, como você mesma colocou, porque para os órgãos da administração pública federal, eu acho e creio, entendo, pelo que eu vejo, que não tem mais essa nebulosidade, ou seja, não existe uma zona cinzenta entre essas questões nos órgãos da administração pública federal. Não existe no sentido de quê? De saber quais são as atribuições de cada um. Porque até bem pouco tempo nem se sabia quem era gestor, nem se sabia quem era fiscal, nem se sabia quem fazia o quê, nem como, nem quando, né? E isso inclusive na primeira edição da nossa obra, lá de 2006, a gente iniciou o trabalho exatamente por isso também, né? Que a gente falava, meu Deus, mas quem vai fazer isso? Mas porque naquela concepção antiga, o agente público faz tudo. Ele fazia tudo, ele nascia o processo inteiro, tinha que entender de tudo, tinha que fazer planilha, e tinha que fazer o edital, e tinha que fazer o termo de referência, enfim, fazia tudo. Clínica Só que, geral. é, então, isso é bom, né? Por um lado, porque você realmente conhece o processo todo. Por outro lado, você sabe que vai ter um monte de falha no caminho, porque você não vai conseguir trabalhar todos os artefatos, né? De forma eficiente, né? Sempre fica ali alguma coisinha.
Mas, assim, voltando para o gestor e para o fiscal. Primeira questão é que, como a lei 8666, ela não traz, né, a palavra gestor. A gente não tem a palavra gestor de contratos na legislação. O que a gente tinha era lá no decreto, aí voltamos para os decretos federais, né? Lá no decreto federal, a gente tinha uma palavra gestor de contrato, lá no 2271. A gente tinha as instruções normativas dizendo que quem era o gestor, quem era o fiscal, mas não tinha na lei. Ao contrário, a lei 8666, quando ela fala sobre o tema, ela fala de fiscalização. Então, acaba, né, sendo ali de forma abrangente o fiscal. Né? Ela não traz o gestor do contrato, não. Ela colocava lá no artigo 67, o contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da administração. Era essa a redação. E a redação do 121 ou 117, agora acho que é 117, eu não lembro, ela traz o seguinte: a administração, a mesma redação, a administração indicará um representante para acompanhar e fiscalizar, e ele coloca um ou mais. Então, aumentou aí só a quantidade de pessoas, mas a redação é a mesma. Então, a gente não tem na lei a atribuição específica do gestor. O que a gente vai ter aí um pouquinho que vai dar uma interpretação muito legal, e aí eu faço essa interpretação, é lá no recebimento provisório do recebimento definitivo, onde a gente consegue definir um pouco a atribuição do gestor, ou sem ser necessariamente a palavra gestor, mas você induz que está se falando de um gestor, quando ele vai dar o recebimento geral no contrato, digamos assim, quando ele consolida tudo aquilo, e o fiscal, quando ele dá o recebimento, entre aspas, provisório, que seria o recebimento segmentado, que seria a área técnica. Essa é uma outra discussão, né? Claro que vai ser uma construção de um entendimento. Lá na nossa obra, a gente até faz essa linha de raciocínio, mas de forma expressa não tem. Então, o que acontece? A lei, ela não, como ela não trouxe, né? O regulamento precisa trazer. Então, os regulamentos estaduais, né, municipais, eles precisam definir quem é o gestor de contratos. Não é o gestor público, não é o ordenador de despesa, não é a pessoa que está à frente do processo que vai assinar o contrato. Essa pessoa não pode nem deve ser gestor de contrato. Isso que eu vou falar aqui, já sei que vai causar uma série de polêmicas, porque em sala de aula sempre rola um rebuliço quando eu falo isso. Muitas pessoas colocam o gestor de contrato, a gestão do contrato, para um ordenador de despesa, para o secretário, né? Ele não pode ser gestor de contrato, né, gente? Ele é gestor de todos os contratos, porque ele é a autoridade competente, responsável pela partilha daquele contrato, mas ele não pode ser gestor de contrato no sentido de execução de contrato. O gestor, no sentido da gestor de execução do contrato, tem que ser alguém que esteja longe dele, até mesmo para poder ter opinião completamente neutra e técnica sobre o tema, sobre a situação. Vai aditivar, não vai aditivar, vai fazer dar reequilíbrio, não vai fazer repactuação, não vai suprimir, não vai, e não pode estar essa decisão não pode ser, é uma decisão técnica que vai ser levada à autoridade competente para a decisão. Então, ele não pode ser o gestor do contrato. Muito menos o fiscal nem pensar, né? Então, a gente tem essa dificuldade, sim, nos órgãos pequenos, principalmente nas prefeituras, né, Karen? Muito difícil isso. E é difícil muitas vezes, porque às vezes eu estou em sala de aula, às vezes com 60 alunos, 40 alunos, normalmente turma grande, aí eu tenho aquele gestor, o operacional lá, o gestor de execução do contrato, e eu tenho do lado dele o secretário ou o prefeito, né? E às vezes eu preciso dizer, olha, é assim, deixa eu explicar. Vamos tomar um café na hora do intervalo, porque, né, dá situações que não dá aí para falar muito claro, porque é difícil, né? Porque não é que haja conflito de interesses, não é só essa questão. A questão é que mesmo que esse gestor seja uma pessoa extremamente competente, né, correta, preparado, uma pessoa ali com grande experiência na administração pública,
o fato dele estar indo nesses pontos que são de execução, por mais, né, transparente, por mais correta que seja a sua atuação, pode gerar, né, dúvidas em relação a vários aspectos na execução do contrato. E um contrato que agora vai chegar a 10 anos. É isso aí, né? Então, essa questão do gestor e fiscal, para fechar a resposta de forma mais objetiva, preciso regulamentar quem é o gestor do contrato, do ou dos. Porque eu posso ter um gestor para todos, como eu posso ter gestor específico para cada um, vai depender da sua estrutura. Eu não posso dizer que a sua estrutura tem que ter 1, 2 ou 3, nem a lei pode dizer isso, porque tem estruturas aí, gente, que não estou falando só de órgãos pequenos, a gente tem essa mera ilusão. Ah, porque é órgão pequeno? Tem órgão grande aí que não tem gente. Porque aposentou todo mundo e não teve reposição. Tem órgão federal aqui, que eu não vou citar, que eu conheço, que é assustador, né? Assustador. Você fala assim, como que esse negócio aqui está funcionando aqui? Gente, eu vou ali, não consigo nem conversar. Você fala assim, mas não é uma prefeitura pequenininha com 20 mil habitantes, não é, né? Então, existe também. Então, essa definição de quem vai fazer quem vai ser o gestor, quem vai ser o fiscal, precisa ser regulamentado internamente, ou por meio de instituição normativa, ou por meio de uma portaria, ou por meio de um decreto. É preciso que se enfrente essa questão e se segmente essas atribuições. Agora, para a segunda questão que a Karen colocou em relação à segregação de funções, a lei trouxe esse tema segregação de funções, né, lá no artigo 7º, lá em cima, e assim, é um mantra, tá, gente? É um mantra, segregação de funções é um mantra. É aquela coisa, eu sei que existe, mas eu não consigo enxergar. Eu sei que ele está ali, mas eu não consigo. Não é porque é um folclore, sabe? Você fala assim, gente, porque eu sou a favor disso, mas ao mesmo tempo, diante das realidades que eu conheço, eu não tenho. Nossa, estava ligada aqui. Eu tive que entrar no WhatsApp para entrar de novo aqui, ficou ligado, agora ficou tocando aqui. Desculpa, gente, vou até desligar aqui o WhatsApp. Então, olhem bem, essas questões assim, né, de segregação de funções, né? Quando você pega o tema para estudar, você vai ver que o tema ele tem uma essência, ele tem uma razão de existir, né? Ele está lá no manual lá do ordenador de despesa, né? É lá onde nasce essa preocupação entre quem realmente executa, né? Segmentar as atividades em quem realmente executa e quem realmente fiscaliza e quem paga. Precisa ter. É uma questão, inclusive, de conformidade contábil. Você não pode ter a mesma pessoa fazendo isso. Olha, eu tenho esse contrato, eu fiscalizo, eu pago, eu mando pagar, eu autorizo a despesa. Isso é muito voltado para essa questão, né? O seu nascedor, a sua origem. Mas trazendo essas questões para a atividade de gestor e fiscal de contrato, a gente já tem uma dificuldade de colocar a segregação de funções aí. Por quê? Porque o gestor, ele tem uma visão macro do processo. Ele vai na gestão administrativa do processo, administrativa da contratação. Ele é o gerente daquele objeto, né? Eu gosto de chamar de gerente, porque o gerente ele vai para cima, né? Ele se dirige à autoridade competente, leva as questões que ele não pode resolver, ele volta e vai para o fiscal e determina algumas situações que precisam ser resolvidas de forma pontual. Então, ele tem esse trânsito, ele consegue verificar a legislação, ele consegue verificar a jurisprudência, ele consegue verificar os apontamentos dos órgãos de controle externo e interno no seu órgão, ele consegue saber que se ele for nesse caminho, naquele processo, vai dar problema não em relação à lei, mas vai dar problema em relação ao seu controle. Então, assim, ele tem ele deve, né, ter essa capacidade, né, gerencial. E, além disso, né, normalmente, assim, ele tem conhecimento da legislação, porque é nesse objetivo de trabalhar as questões processuais, então, instrução processual, repactuação, reajuste, aditivos contratuais, aditivos de acréscimo, de supressão, posso, não posso, o que a jurisprudência diz, o que a lei diz. Isso é uma função muito de gestão, né? Porque é um acompanhamento maior. Agora, quando eu falo de fiscalização, eu já reduzo, eu entendo, né, diante
de tudo que a gente já estudou e das próprias terminologias, a gente entende que é algo que vem, né, inserido nesse conjunto de atividades, acompanhar e fiscalizar. Então, o gestor ele está mais no acompanhamento, mas é um acompanhamento técnico, não é um acompanhamento, estou olhando aqui, né? Aquele acompanhamento envolvendo. E o fiscal ele está realmente voltado nessa atividade muito pontual. Por isso que a Instrução Normativa número 5 ela dividiu as fiscalizações em fiscalização administrativa e fiscalização técnica. Por quê? Porque é muita coisa. À medida que você. E são, além de ter muito detalhe, são objetos diferentes de fiscalização. Então, eu tenho que ter um conhecimento técnico para fiscal o objeto de sua execução técnica, específica da metodologia de execução daquele objeto, se é limpeza, se é vigilância, se é manutenção predial, se é um contrato de tecnologia com mão de obra, se eu preciso entender, porque como é que eu vou traduzir aquilo? Como que você pega a lei, né, as cláusulas contratuais e traduz e aplica nessa questão técnica? Tem que ter essa linguagem traduzida. Então, precisa entender, isso tem que ser o técnico. Agora, a lei ela traz isso, fica muito difícil a lei entrar nesses pormenores, gente, porque vai amarrar as instituições. As instituições têm seus estatutos, têm seu regimento interno, têm suas competências, têm sua quantidade de pessoas, muitas vezes, como a gente já falou aqui, restrita. Não tem como isso vir dessa forma. Então, Agora, seria mais ou menos como num hospital. Eu posso ter um contrato em que eu preciso que fiscalize a entrega mesmo, por exemplo, de algo específico que exige um conhecimento exemplo, da área por exemplo, médica e aquele que vai cuidar do fluxo do contrato, né? Da sim, parte sim. mais documental de prorrogação, de algum Administrativa ajuste do contrato. administrativa, né? E o É, outro mais da parte que precisa aquele conhecimento da natureza do objeto contratado, né? exatamente. E o hospital foi bom você falar, viu, Karen? Porque no hospital, um dos maiores problemas que nós temos nessa área, a área de saúde é outra história, né? É mais complexo ainda. Mas um dos maiores problemas que a gente percebe hoje, eu já fui conselheira da GEAP, um plano de saúde do governo, né? Que a gente tem aí, vários órgãos da administração pública têm esse plano de saúde. Eu fui conselheira do Conselho Deliberativo, enfim, consultivo, e também fui representante local, local desse plano de saúde. É um mundo à parte, que nem vale a pena adentrar aqui. Mas só para ter uma ideia, só para se ter uma ideia, quando você se interna, você tem né, todo um arcabouço de equipamentos, de ferramentas, né, de muitas coisas que você vai usufruir pelo seu plano de saúde, né? Uma delas, para exemplificar, aí seria, por exemplo, o oxigênio, né? O oxigênio está lá, você está internado lá, está recebendo oxigênio. Você tem uma ideia das auditorias que a gente fazia antigamente, né? Eu estou falando isso de muitos anos atrás. Tinha hospitais que cobravam uma quantidade de oxigênio para aquele paciente que se ele fosse receber, ele iria voar, né? Porque o pulmão dele não conseguiria. Isso é um tipo de uma situação que, se não houver uma fiscalização técnica específica, eu estou falando em linhas gerais, né? Só para a gente ter uma ideia, uma fiscalização técnica específica, isso vai repercutir aonde? Na quantidade da unidade de medida contratada no seu contrato, que você vai pagar uma fatura alta, porque foi utilizada uma quantidade que você não sabe se foi, porque já foi. O cara muitas vezes até já morreu. E você vai perguntar para E ele, eu olha, acho, eu acho que tu colocaste muito bem que quando a gente estava na 866, até em função dela ter sido concebida por um engenheiro gaúcho, inclusive, Luiz Roberto Ponte, ela tinha muito esse enfoque da obra de engenharia. Então, as pessoas se preocupavam muito na questão do saibro, da brita, do asfalto, saber os quantitativos, saber fiscalizar isso, era muito a fiscalização da obra. E nem todo mundo compreendia que os serviços guardam também em si, cada um, uma técnica própria para se entender o quanto que foi entregue do seu objeto, como é o caso do oxigênio,
como é o caso de tantas outras coisas que temos em hospitais, que também é um exemplo fácil de compreender, que esses contratados, eles requerem conhecimento técnico também, e eu preciso ter um servidor designado para que ele mantenha a compreensão disso e meça se a Sim. pública não está pagando a mais ou indevidamente ou por um objeto que não é o que deveria ser, né? Sim, mas isso em todos os contratos, né? Hoje eu estou especialmente agora trabalhando na área de tecnologia, que para mim é um desafio enorme, né? Muito embora eu já tenha trabalhado alguns anos numa empresa de tecnologia do governo federal, a Dataprev, mas agora, nesse caso específico, bem maior, porque a gente tem sob a nossa guarda, o guarda-chuva lá, todos os órgãos abrangidos pelo CISP, que é o sistema do governo federal que trabalha todos esses normativos, esses direcionamentos dos contratos que existem, né, com Microsoft, Google, enfim. Então, esse, para mim, está sendo desafiador e está sendo um aprendizado, né? Por quê? Porque eu fico observando, inclusive, a gente acaba até achando assim, ah, não, porque TI é diferente. Ah, não, porque engenharia é diferente. Eu não compreendo. Gente, é tudo a mesma coisa. A nossa responsabilidade vai naquele nível de detalhe. Você fala assim, mas eu não entendo nada de TI. Então, você não é fiscal técnico de um contrato de soluções de tecnologia. Ah, eu não entendo nada de engenharia. Você não pode ser fiscal técnico numa obra de serviço de engenharia, até porque essa atribuição é estabelecida por lei, né? A lei do engenheiro, uma das atribuições do engenheiro é fiscalizar, né? Então a gente tem até aí também problemas, porque tem muitos servidores públicos que acabam assumindo essas atribuições sem competência, né? Sem competência técnica, sem competência legal. Agora, professora, mas se for assim, a gente está realmente numa situação muito difícil, porque a gente não vai ter esse corpo todo, vai ter que terceirizar a fiscalização. A Lei 14.133 trouxe a possibilidade de contratar terceiros para fiscalizar, mas a 8.666 já trazia. É novidade? Não é novidade. Teve novidade? Teve. Deu uma apertadinha lá nos parafusinhos lá da lei, no inciso que fala sobre isso, diz que tem que ter termo de confidencialidade, né? Que traz as responsabilidades divididas, segmentadas entre o terceiro fiscalizador e o agente, mas pode terceirizar. Então, essa questão de ser gestor ou de ser fiscal tem muito a ver com a sua estrutura, né? Como você colocou aí. A gente não pode querer que um município pequeno, que não tem nem concurso público, tem município que agora que vai começar a fazer concurso público, tinha todo um corpo todo lá de contratados comissionados, né? De funcionários comissionados. Eu conheci uma estrutura aqui perto daqui, 20 quilômetros da capital federal do Brasil, eu conheci um município que quando o prefeito saiu, quando o prefeito assumiu, conheci o novo que assumiu. Quando ele assumiu, que ele entrou no prédio, só tinha a pessoa da faxina. E a pessoa da faxina, claro que era uma pessoa contratada, não era serviço terceirizado de limpeza, não, gente. Era uma faxineira lá, que era paga lá por, né? Sabe lá com suprimento, enfim, nem quero saber. Eu sei que estava lá, a pessoa estava lá abrindo a porta para o novo prefeito. Aí o prefeito perguntou: e cadê os funcionários? Não, o prefeito foi exonerado, não tinha ninguém, foi todo mundo exonerado, ficou as paredes, né? E também poucos equipamentos, porque alguns equipamentos também foram junto com as pessoas. É um nível, claro, né? Estou falando de uma situação. Nível de. Não acontece isso aqui no Brasil, não, gente. Isso aí foi uma coisa assim muito esporádica, assim, foi um próximo, Se sabe? aparecesse num filme, a gente ia achar que era, nossa, que fantasioso isso, né? Você sabe que na época que eu estava com essa pessoa, estava passando aquela série Casa de Papel, e Sim. eu fiz um artigo, eu não aguentei. Eu falei a Casa de Papel, aí eu fiz um artigo falando sobre isso, porque eu falei, eu acho que nem foi
publicado, mas não teve tanta repercussão, não, que eu acho que não interessava muito. Mas era mais ou menos isso aí, de ter uma casa de papel, uma coisa fictícia, não existe. A instituição, ela existe, mas ela tem que ter todo o seu corpo técnico preparado para fazer com que ela permaneça. Inclusive, isso é tão importante que quando muda a gestão, se você tem um corpo técnico, claro, efetivo, se você tem um corpo efetivo, preparado, capacitado, né, competente e, com todos os seus, com todas as suas atividades institucionalizadas, que isso é muitíssimo importante. Eu faço assim porque a fulano me disse que era para fazer assim. Eu faço assim porque há 20 anos faz assim. Eu não aguento ouvir essa frase. Gente, tem que institucionalizar. Mas aí fica muito burocrático. Sim, mas você tem que criar um padrão, você tem que criar uma regra, você tem que criar um método. Olha, aqui a gente faz pesquisa de preço assim. Utiliza a Instrução Normativa 65? Utiliza. Não utiliza. Não quero utilizar. Não quer utilizar, utiliza outra. Faz a sua. Se você não é vinculado, faz a sua própria Instrução Normativa. Faz o seu próprio decreto. Você não precisa estar agarrado na mão do governo federal. Você vai fazer a sua própria regulamentação. Aí você institucionalizou, mudou o gestor. Agora estamos falando de mudança. Vamos chegar agora a mais uma mudança específica, né? Agora de eleição. Mudou o gestor. Como é que vai ser o ano que vem? Você vai começar tudo de novo do zero? Porque chegou o gestor novo, ou você já tem procedimentos institucionalizados? Porque, olhe bem, se você já institucionalizou o procedimento, se você já normatizou internamente, se você já criou um roteiro, uma rotina, se está tudo desenhado, se esse caminho do processo está mapeado, se as atribuições estão bem definidas, as competências, regimento interno, tudo certinho, não é que você vai impedir a pessoa que chega de trabalhar, você vai fazer com que ela conheça o que existe, fazer as mudanças que ela entender que são necessárias para melhorar, mas não simplesmente não tem nada e eu faço de qualquer jeito. Porque se você pega um novo gestor competente, bom, que tem um caráter técnico muito importante aí de estar trazendo, agregando, se você traz essa pessoa, eu estou falando nada de partidário, eu estou falando de competência para assumir uma função de prefeito, função de secretário, enfim. Se você traz essa pessoa e ela encontra um ambiente consolidado institucionalmente, com normas, com procedimentos, com passo a passo, com padronização, né? A Lei 14.133, ela trouxe muito isso, padronização de procedimento, padronização, credenciamento, comprar com menor preço, finalidade do processo, trouxe muita coisa. Então, se você tem isso, quando ele chega, que ele encontra, só tem dois caminhos. Ou ele vai melhorar o que existe, se ele for uma pessoa que tenha realmente conhecimento técnico aprofundado, ou ele vai fazer o quê? Revogar tudo. Aí, não? Esse é o problema que muitos até não compreendem da relevância do corpo técnico permanente, né? Do servidor do corpo técnico, como é relevante e como é importante também não permitir que todos se aposentem de uma vez só sem estabelecer esses padrões de funcionamento. Eles não podem ficar só na memória do servidor. Eles têm que ser documentados, instituídos. A gente tem que manter uma história, rotinas internas, deixar tudo registrado. Karen, mas, Madeline, oi. A gente está com o tempo já esgotado, né? Isso, só que eu tenho umas perguntas aqui, que não sei se a gente vai poder abordar, mas se tu puder dar uma passada. Poliana Lima falou que ela queria saber um pouco mais sobre o trabalho remoto de terceirizados em regime de dedicação exclusiva. Achei bem interessante a pergunta. E o Charles Martins Pinto, que é colega aqui, procurador, ele entrou, ele foi às raias da loucura aqui do detalhe. Ele queria saber a diferença entre conta vinculada e pagamento por fato gerador. Pronto. Aí não sei se é o caso da gente poder colocar. E olha aqui, ó, aqui a Alessandra, ela tá pedindo para tu fazeres uma mágica. Professora, você poderia falar um pouco
pouco sobre quais aspectos seriam relevantes na hora de fazer a análise da planilha de custos, eu acho que a Alessandra está pedindo uma aula, que a gente, né, faça um curso. A gente vai fazer essa Tem que fazer aula. um curso. Eu me comprometo com a Carla, a Ela gente faz riu. uma aula. Alessandra, o seu não dá, não. Os dois, não, a gente vai falar aqui para fechar. Né? Só essas 3 questões? Isso, Só? isso. Então tá. Então vamos lá. Qual foi a primeira agora? É que eu acho que tá tão bom aqui, mas também as pessoas depois começam a ficar com fome, né? Sim. Não, e a gente, né, a gente tá no tempo certo, mas é que assim, gente, é que eu falei para vocês, Tá, cada assunto aqui é um curso. Cada assunto é um curso. Se você pegar a lei de licitações só naqueles incisos de dispensa de licitação, cada inciso é um curso. Não é um artigo, é um inciso que é um curso. Então, é lógico que à medida que você se aprofunda, né? Quem não aprofunda vai passando direto ali, vai consegue passando fazer. batido, né? Quem tem experiência sabe que atrás daquilo ali tem um mundo. Então vamos lá, vamos bem pontuar aqui. Volta aí. A primeira foi da Poliana, que perguntou o que mesmo, já até perdi aqui. Eu anotei. Ela falou sobre a questão do trabalho remoto de Ah, terceirizados em regime de dedicação exclusiva. Não sei se a tá. gente poderia Ó, falar da questão da fiscalização ou o que poderia falar aí. então, Poliana, deixa eu te falar. É possível sim, né? Inclusive, é o comum hoje, assim, é bem comum, tá? Então, assim, não vai ter dificuldade em relação a esse objeto, não. A questão é como que eu cobro, como que eu vou fiscalizar? É como você fez seu termo de referência. Como foi que foi desenhado o seu termo de referência, seu projeto básico em relação à unidade de medida que você vai fiscalizar? Porque a gente não está fiscalizando a pessoa, se ela está trabalhando, se não está trabalhando, se ela está produzindo, se não está produzindo, a gente está fiscalizando o resultado da contratação. Então, para não me alongar muito aqui, vou dar um exemplo. Um call center, por exemplo, né? O call center é um tipo de objeto que você sabe que a gente contrata aqui em Brasília, a empresa está lá em BH, está lá em Uberlândia, está lá né, no Sul, tá, enfim. Essas pessoas são terceirizadas e a maioria desses contratos é dedicação de mão de obra exclusiva. Por quê? Porque você contrata aquela pessoa que fica com aquele, né, aquele telefonezinho lá, com aquele que fala recepção, né, receptivo lá, muitas vezes é receptivo, muitas vezes é ativo, ela fica recebendo telefonemas, mas existe um script, existe um caminho, existe um template, um modelo, um parâmetro, uma modelagem de quantas pessoas são necessárias para o número de atendimentos e o número de soluções a serem apresentadas. Exemplo, você liga para a Latam, você liga para resolver o problema na Latam, você cai num call center desse, você fica 30, 40, 50, 60 minutos, 2 horas esperando a pessoa lhe atender. Isso é o quê? Subdimensionamento do objeto. Subdimensionamento da unidade de medida. Colocou menos pessoas, menos postos de trabalho, não são pessoas, menos postos de trabalho para atender. Então, é possível você fazer essa fiscalização? É em cima de quê? É por isso que eu falo. Tudo volta lá para trás. Tudo que está na fiscalização, você vai ter que sempre remeter o seu termo de referência e como você construiu esse desenho aí para poder fiscalizar. Mas dá para fiscalizar muito bem por resultado, né? Pelo resultado alcançado. E a segunda pergunta foi qual mesmo? Acho que respondeu, né? Eu não posso explicar mais, porque senão eu tenho que entrar no objeto e discutir. Mas Eu acho que sim. Agora, tinha a pergunta do Charles, deixa eu localizar aqui. Bom, a Poliana só fez um comentário. A maior dificuldade que vejo é realmente a fiscalização, especialmente sobre a exclusividade, não compartilhamento da mão de obra para execução simultânea de outro contrato. Eu acho que é bem Carlos, a gente importante vai. isso, né? Quem vai garantir que a pessoa não está fazendo outras atividades e que talvez o contrato possa ter sido bem dimensionado, mas tem essa interferência de contratações simultâneas a ser atendidas pelo mesmo operador, né? Acho que isso. A questão é o modelo. Aí a questão de fiscalização também, né? De como A questão fiscalizar. passa pelo modelo de execução. Eu acho que eu acho que assim,
A metodologia de execução é por isso que a lei ela trouxe modelo de gestão como cláusula contratual. Inclusive, eu fiz até um debate um dia e até coloquei no meu Instagram lá amanhã essa discussão rapidamente. As pessoas precisam entender que o seu modelo de gestão e de fiscalização, ele é como se fosse uma coberta, né? Ele vai cobrir, é uma manta, vai cobrir o seu modelo de execução. Então, se você não consegue destrinchar, detalhar, especificar no nível de requisitos, né, da execução desse contrato, de forma muito clara, realmente você não vai saber se aquele posto, aquela unidade de medida foi subdimensionada ou não. Você precisa ter essa compreensão. Por isso que tem que ser o técnico, por isso que é a pessoa que entende. E às vezes essa pessoa que entende, ela não entende. E se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, quem é o requisitante? Quem é a pessoa que entende? O requisitante. Quem é o requisitante? Quem é o requisitante da sua área? Requisitante técnico. Quem é esse cara? Ele ter formação para fazer o que ele foi demandado, o que ele é, às vezes é o cara que acabou de passar no concurso e caiu lá na área técnica. Aí você chega e fala assim, manda para o requisitante que ele é quem mais entende do objeto. O cara entende do objeto como? O cara acabou de chegar lá, ele só está no lugar errado, na hora errada. Mas ele virou requisitante, né? Então, eu estou falando isso, gente, porque eu passei anos sofrendo aqui em Brasília, muitas vezes a gente tinha que visitar empresas, visitas técnicas de grupo para poder entender como é que isso funciona. É muito fácil no papel. É muito fácil no papel. Quando você vai para a prática, você vê como é que funciona esse contrato de tecnologia. Você entende? A pergunta é: você entende a sua fatura de conta de internet? Eu não entendo. Eu só sei que a minha estou pagando o máximo para poder ter isso aqui e não cair. Aí vem a energia e cai. Né? Que não tem nada a ver, foi a energia que caiu. Mas é isso, eu acho que passa por essa questão do entendimento mais aprofundado e da capacitação. Aí que vem a história da capacitação. Quem está se capacitando? E a capacitação não é essa capacitação rotineira que a gente vê por aí, não, sabe, gente? Aquela ali é a básica. Tem que ser capacitação em company, tem que ser capacitação discutindo internamente as suas questões específicas, porque esses cursos abertos que a gente faz são maravilhosos, mas é para você ter o norte, porque ali você está com um monte de órgãos diferentes, com realidades diferentes, gente que tem um grau né, de experiência grande, que você está falando, a pessoa não está querendo mais ouvir aquilo, porque ela já passou por aquela parte, né? Aí o outro que não sabe de nada fala, não entendi nada. Aí você tem que equilibrar para poder atender as duas, né? Então, eu acho que passa pela capacitação. A questão do Charles é o procurador? Isso, é o Charles Martins Pinto, é. A diferença Charles é entre o conta vinculada e pagamento pelo faturador. Eu também conta não. vinculada a pagamento pelo fato gerador. Vamos lá. Conta vinculada já vem, digamos assim, já teve um laboratório que eu falo, já teve muitos órgãos da administração pública federais, já vem fazendo desde 2017, né? Que foi quando foi instituída lá, aliás, acho que um pouco antes, né? Já tinha conta vinculada. Então a gente tem uma expertise, né? Já sabe qual é o modus operandi dela, e realmente, sob o meu ponto de vista pessoal, que eu já dei curso de conta vinculada e pagamento pelo VAT gerador, eu prefiro 1000 vezes conta vinculada. Qual a diferença? Eu estou falando agora em termos de operacionalização e de dificuldade prática para quem vai fazer, certo? De resultado é outra análise. De dificuldade prática e de execução, de operacionalização, a conta vinculada ela é mais simples, porque você tem um termo de cooperação técnica entre a administração e o banco, que abre uma conta em nome da empresa e já tem na própria regra da conta vinculada, da instrução normativa do governo federal, porque no governo federal já tem a IN5, um anexo, salvo engano, é o anexo 12, é o último anexo da IN, que tem um passo a passo para você instituir a conta vinculada. E nesse passo a passo, o que ficou definido lá? Que a administração pública irá reter alguns percentuais
que foram definidos como os mais sensíveis, eu vou colocar assim, que fica mais fácil de entender, os mais sensíveis na questão da terceirização, que é o pagamento do 13º, o pagamento das férias, do texto constitucional de férias, né? A multa sobre os avisos prévios trabalhado indenizado e os encargos previdenciários sobre as verbas remuneratórias. Esses aspectos que a instituição normativa trouxe para a conta vinculada, ela trouxe por quê? Porque são, na análise das contratações dos serviços terceirizados, eram as questões que mais traziam problemas no perfil das ações trabalhistas. Então, 13º salário, quando chega numa visão prática, viu, gente? Quando chega novembro, é o desespero dos empresários. É isso, é o desespero. Por quê? Porque não se guardou, né, dentro daquele serviço terceirizado, existe na planilha de custo de forma mensal um percentual que é definido para cobrir o quê? O 13º salário. O que é o 13º salário, por exemplo? O que é o 13º salário? É uma remuneração, novamente, é a 13ª remuneração. Essa 13ª remuneração, ela é colocada na planilha de custos de forma parcelada. É como se você pegasse o 13º salário e passasse no cartão em 12 parcelas iguais, certo? Então, todo mês, a administração pública paga uma parcela naquela fatura da nota fiscal. Aquela nota fiscal que a empresa apresenta cobrando o valor do pagamento. Ali está indo o quê? 1/12 do 13º. O que a conta vinculada fez? Pegou esse 1/12, ao invés de ir para a mão da contratada, para que ele faça uso dela como quiser, porque é direito dele, a conta vinculada joga esse percentualzinho aonde? Lá numa conta chamada de conta depósito, né? Bloqueada para movimentação. Essa conta só é liberada com autorização do gestor do contrato. Então, existe um passo a passo, existe um procedimento. A minha obra, inclusive, traz um passo a passo só para explicar a conta vinculada. Quem tiver acesso a ela vai ver. Então, a conta vinculada é reter provisoriamente, entre aspas, em uma conta criada em nome da empresa, esses percentuais para que para quando chegar o momento do 13º, chegou agora em novembro, dezembro, pagamento do 13º, 50%, 50%. Onde que está o dinheiro do 10º? Ah, não tem, eu vou ter que ir atrás de um banco, pedir um empréstimo, é assim que a empresa faz, tá? Pedir um empréstimo para poder pagar o 13º dos funcionários. Quando vira o ano, ela está devendo o que ela devia antes, mais o empréstimo que ela fez do 13º. E aí, já viu, né? O caminho qual é? A conta vinculada, o que ela faz? Ela é liberada para pagamento dessas verbas. Que verbas, professora? 13º e um texto constitucional de férias. Sobre isso, existe o quê? Encargos previdenciários. Quais são os encargos previdenciários? Você vai lá no módulo da planilha, tem lá um módulo específico. INSS, Fundo de Garantia, Sistema S, Intra, Salário de Educação, tem um módulo inteiro que incide sobre o quê? Sobre esses itens que nós estamos falando aqui. Incide sobre a remuneração, mas nós estamos falando só desses itens. A outra situação é o quê? Férias, 13º e multa do aviso prévio trabalhado, né? E do aviso prévio indenizado. Essa multa é um percentual que é destinado mensalmente dentro dos custos, da composição dos custos da planilha, para que a empresa coloque esse valor, né? Que ela guarde esse valor para quando for fazer esse acerto, ela ter essa reserva. Isso é feito agora onde? Lá na conta vinculada. É boa a conta vinculada? Eu acho que é muito boa. Tem empresas que não usam, não pede para liberar, fica deixando lá, quando termina o contrato, pede. Quando a empresa tem muita grana, ela não fica pedindo, não. Mas é para ela pedir toda vez que ela precisar e liberar esse valor para ela. No caso do pagamento pelo fato gerador, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente faz a previsão na estimativa do contrato, contemplando todos esses
penduricalhos, digamos assim, né? Todas essas verbas sejam remuneratórias e indenizatórias, mas quando chega na hora de pagar a fatura, a gente não paga como a gente paga hoje quando não tem essas ferramentas. A gente paga o valor do objeto executado extraindo aquelas verbas que não foram efetivamente utilizadas. Tipo, quais verbas que a gente está falando, professora? Essas que nós acabamos de falar. Ou seja, se não teve férias, eu não vou pagar um 12º de férias. E quanto que eu vou pagar as férias, professor? Só quando ele disser que Joãozinho vai tirar férias. Aí você paga de forma integral o valor que seria pago mensalmente, parceladamente, como eu dei o exemplo aqui, entendeu? É mais complicado, você fala assim, professora, mas não é melhor, não é mais. Aí vamos para outra análise, para fechar e terminarmos aqui nossa conversa. Qual é a melhor metodologia? É a conta vinculada ou o pagamento pelo fato gerador? Para fins de economicidade, eu não posso falar com segurança absoluta que você vai economizar, em razão de que, se aqueles custos estão previstos, eles vão acontecer, não há que se falar em uma economia extra. Mas eu percebo que, para fins de equilíbrio, né, durante o ano assim, inteiro, você não está pagando. Então, eu entendo que há uma economia quando você fala de pagamento pelo fato gerador. Você consegue visualizar a economia porque você deixou de pagar, mas uma hora você vai ter que pagar. Então, não sei se essa economia tão alardeada ela seja realmente nesse nível de, digamos assim, né, tão diferente. Eu creio que não. Já tive várias reuniões técnicas e ainda não me senti convencida. Tem um aluno meu que eu acho que ele está aqui e a gente conversa muito sobre isso. Então, eu prefiro a conta vinculada, porque a conta vinculada eu consigo gerenciar bem e eu consigo entender bem e eu entendo que a empresa ela se sente confortável sabendo que está sendo retido e sabendo que ao final do processo ela vai receber esse valor, enquanto que na pagamento pelo fato gerador, ela não recebe se ela não demandar aquela despesa. Então, é meio complicado da gente explicar assim, em poucas palavras. Mas a conta vinculada acabaria funcionando como um reforço, a meu ver, àquela garantia contratual, porque a garantia contratual é só 5%, podendo chegar a 10%. Então, Sim, no momento em que a gente tem um problema no contrato de terceirização, provavelmente aquela garantia vai ser insuficiente. Agora, sim, se eu tenho a conta vinculada, onde pelo menos essa parte trabalhista, que muitas vezes o dono da empresa, que às vezes passa por algum momento econômico não tão bom, ele vai jogar com aqueles valores. Ah, eu não vou pagar esse mês porque eu tenho que pagar o fornecedor tal, e ele vai jogando com aquilo e vai virando aquela bola de neve. Se eu tiver hoje na conta vinculada, aquilo pelo menos deveria estar assegurado, né? é uma ferramenta de gestão de riscos. Eu acho que é um gerenciamento de riscos. Para mim, é uma ferramenta de gestão de risco muito boa. Eu acho que. Eu até que levantei a mão aqui, foi? Eu não sei, porque eu não estou muito acostumada com esse sistema. É uma ferramenta de gestão de risco muito boa. Eu só fico preocupada, às vezes, assim, é que eu participei dessa discussão antes dela ser instituída. Então, eu tive a oportunidade de, numa mesa de negociação com todos os órgãos de controle, enfim, né? Ministério Público e tudo mais, eu tive a oportunidade de chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é de quem que vai fazer isso. Então, no momento inicial, eu fui contra, né, essa instituição dessa conta vinculada, da forma como estava sendo colocada, trazendo a responsabilidade para o gestor do contrato. Sim. Trazendo a responsabilidade para o fiscal do contrato. Porque eu já acho que essas pessoas, elas já estão, as que eu conheço, elas não são pessoas normais, elas vivem sobrecarregadas. Aí quando você diz assim, você tem que fazer mais isso, né? E se você falar de pagamento pelo fato gerador, é desesperador. Para mim eu não consigo. Eu vi as planilhas aqui e fiquei desesperada. Então, assim, eu acho assim que não deveria ser, na época da discussão, eu disse assim, eu acho que é legal,
Mas vai cair na cabeça de quem? Só queria saber. Não, o Ministério tem que fazer uma norma e dizer que o gestor falou, aham, olha só, quer dizer que a gente. Porque tinha muita gente das Vai ter que outras ser áreas. requisito do concurso ter genética de polvo, para poder ter muitos Então, tentáculos e e quando conseguir você faz. ter mais Isso é dessa. muito legal discutir, porque está sendo feito concurso agora, no governo federal, com uma enormidade aí de vagas aí que vão ser preenchidas, não vai dar nem para pincelar a necessidade, gente. É muita necessidade, né? E aí, quando você vê esses concursos, a maioria é área finalística. Então, quando passa no concurso, o exemplo, o INSS faz concurso, o INSS faz concurso visando o quê? A política pública da Previdência, que é atendimento ao cidadão. O que sobrar cai na área meio. O que vai cair na área meio? Uma pessoa no meio de. Vocês têm uma demanda de milhões de contratos, aí você tem uma pessoa que vai te ajudar. É isso. É nesse nível, né? Aí você diz assim, não, mas aí você tem que fazer a conta vinculada, pagamento pelo faturador, você tem que fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que a questão é a conta de quem que cai, né? Acho que é isso aí. É. Mas a gente tem muito Madeline, a pensar, né? eu acho que isso foi só um aperitivo para a gente prosseguir. Eu acho que a gente depois tem que conversar a respeito do que a gente pode fazer mais, né? De repente te trazer para alguma coisa mais especializada, mais focada. Eu acho que a gente tem que conversar porque aqui tá infinito, né? Tá infinito. Nós vamos te convidar para morar aqui. Ah, que Mas eu bom! acho que eu, Eu amo. Pode convidar que eu vou. Meu chefe souber disso, ele vai é, dizer, não, 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 não. Sim, olha, eu gente, acho que foi excelente. Eu acho que mostrou que realmente tem razão de ser do livro ser tão extenso, porque eu acho que a tua experiência também é vasta. Eu acho que esse acúmulo é maravilhoso. Eu queria te parabenizar. Já recebi mensagens também dizendo assim: opa, tá surgindo um curso aqui. E o Charles também está agradecendo pela explicação aqui da conta vinculada, a Kátia agradecendo, né? O pessoal gostou bastante aqui também, e assim também eu. Então, foi um privilégio te ter aqui hoje. Ao pessoal que está assistindo, a gente vai fazer uma força para colocar logo no YouTube essa palestra. Professora, que seja a primeira de muitas. E aqueles que estão assistindo, entrem no Instagram da pgm.poa e acompanhem os nossos eventos. Tem bastante coisa ainda esse mês, tem questões de registro de imóveis, tem questões de inteligência artificial, tem muita coisa aqui ainda adiante. E professora, temos muito a estudar ainda da 14133. Se a gente ficou 30 anos em altas controvérsias sobre a 8666, essa história está só começando, com né? certeza. Eu gostaria de agradecer, né, me despedindo já de vocês, foi excelente, assim, fiz um esforço muito grande aqui para não, quem me conhece sala de aula sabe, para não me estender muito, porque a vontade que dá é de explicar o cálculo, né, a vontade que dá é de discutir, mas enfim, estou aprendendo a ser mais objetiva, porque quando a gente conhece assim com mais detalhe, a gente quer passar tudo, essa coisa de professor, né? A Karen, professora, ela sabe disso. Parece que Professor a gente não. generoso, né? Professor generoso. A gente quer passar o que a gente sabe, o que a gente não Sabe? sabe, o que a gente quer saber. Aham. Desculpa. Mas eu queria agradecer muito, foi muito legal, gostei muito, pessoal, muito participativo aqui. Eu tenho aí meu Instagram, quem desejar seguir, né? Professora Madeline aí no Instagram, quem entrar em contato por e-mail, eu tenho muitas palestras pelo Brasil, sempre estou sendo chamada para participar de alguma palestra, cursos especializados. Estou à disposição se precisar da gente fazer algum trabalho também, com certeza, é um prazer enorme. Porque professor, ele gosta de ficar aqui, a gente fica horas aqui, dia inteiro, semana inteira, não é verdade, cara? Assim, a Exatamente. gente gosta. Aquela coisa, o palquinho é mágico, né? Eu também acho, eu compartilho dessa visão. É maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos, Madeline, e vamos nos falando então. Um abraço, tchau. Igual.